Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4. Acharam? Então dá uma olhadinha para mim. Irmãos, nós às vezes como cristãos, nós temos o sentimento ou a sensação que algo de muito extraordinário, de sobrenatural vai acontecer em nossas vidas e trazer uma resposta definitiva para todos os nossos problemas. E nós sempre começamos a terceirizar o processo da bênção em nossas vidas, porque nós sempre acreditamos que alguém vai chegar, alguém vai ministrar, ou alguém vai fazer, ou alguém vai falar, e as coisas vão acabar acontecendo. A gente sempre espera em outras pessoas uma resposta. A gente sempre transfere para outros a necessidade do milagre que nós queremos em nossas vidas. E nós vivenciamos essa transferência porque nós não cremos em nós mesmos. Nós não cremos naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não cremos no poder da nossa oração. Nós não cremos no poder do nosso jejum. Nós não cremos no poder da nossa intercessão. E nós sempre vamos mendigar. Nós vamos pegar as migalhas, sempre pedir, sendo que nós hoje temos livre acesso ao trono do Pai, que foi através do sangue de Jesus, é através do sangue de Jesus. Só que nós quase nunca confiamos naquilo que Deus pôs em nossas mãos. Nós sempre gostamos muito de confiar naquilo que está na mão dos outros. E nós sempre acreditamos que alguém um dia vai resolver o nosso problema. Alguém um dia, eu estou pastor, vai fazer 29 anos em janeiro, dia 16 de janeiro de 2023, farão 29 anos que eu sou pastor. Eu comecei a pastorear no dia 16 de janeiro de 1994. Dia 16 de janeiro de 2024 eu farei 30 anos como pastor. E sempre eu ficava imaginando o começo do ministério assim, vai chegar alguém, vai dar uma oferta na igreja, vai resolver o problema, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar aquilo para a igreja, eu vou construir aquele prédio, e tem quase 30 anos, até hoje essa pessoa não chegou. Não chegou. E eu me lembro num dia que alguém chegou em mim e falou: pastor, estou vendendo um lote em tal lugar, e o lote já tem mais de ano para vender, não vende, e vamos orar comigo, porque o dízimo é bom, o dízimo é grande. E eu falei: vamos orar, irmão, porque se der certo eu vou comprar isso e aquilo, e fazer aquilo na igreja. E oramos, e aquela maravilha. E um dia ele me ligou e falou: pastor, 10 dias de oração, quase 12 dias em oração, levantamos de madrugada todos os dias, e conseguimos depois de um ano vender o lote. Glória a Deus, eu já estava fazendo a conta, já na conta, pegando a calculadora, eu vou fazer isso aqui, eu vou derrubar a parede aqui, eu vou vai ser bênção demais. E aí aquele rapaz, aquela pessoa veio aqui no altar, foi no altar na igreja, e chegou na porta do altar, eu olhei assim, eu estava até tremendo, pregando, falei: agora eu resolvo o problema da vida da igreja e tal. E ele consagrou o dízimo e tal, e terminou, e eu falei: quanto foi aí? Ele falou: R$7. R$7. Eu falei: não, o dízimo do irmão, porque eu preciso, já conversei até com o pedreiro, tal, fulano, não, foi R$7. Eu falei: não foi. O valor do lote lá era um lote, um caminhão, não sei o que, foi R$7. E eu falei assim: não vai chegar. Sabe por quê? Porque a gente fica lançando expectativa daquilo que está na mão dos outros. É qual aquela história da pessoa que chegou e o pastor falou para ele assim: irmão, se você tivesse 3 fazendas, você daria uma fazenda para Deus? O irmão falou: daria. Uma era de Deus. Que bênção, irmão. Se você tivesse 3 casas grandes, você daria uma dessas casas para Deus? Ele
falou que um era de Deus. Ele estava conversando perto do chiqueiro e tinha 3 leitãozinhos no chiqueiro. Aí ele falou assim: irmão, se você tivesse 3 leitãozinhos, você dava um leitãozinho desse para Deus? Eu falei: um leitãozinho não, né, pastor? Leitãozinho é pouco, não vale nada. Não... Porque a pessoa só dá o que não tem. Ela só promete aquilo que ela não tem. Eu não estou aqui pregando sobre dízimo e oferta e prosperidade, não. Eu estou querendo mostrar para você, para parar de lançar a expectativa daquilo que está na mão dos outros e começa a olhar para aquilo que Deus pôs na sua mão, aquilo que Deus deu para você, porque é aquilo que está na sua mão, por mais que seja pouco, é com isso que Deus vai mudar a sua história, é com isso, é com esse entendimento, é isso que eu preciso aprender e entender na vida cristã, porque a gente fica a vida inteira esperando acontecer, mas tem coisas que não vão acontecer mais. Tem um filme que é baseado em histórias reais, que um cachorro, ele passa anos na estação ferroviária esperando o professor, que era dono dele, voltar. Mas o professor havia infartado, ele havia morrido. Mas todos os dias esse cachorro ia lá e ficava aguardando o dono voltar. Todos os dias. Esse filme baseado em fatos reais, com Richard Gere, está lá o filme, quem quiser assistir. Mas esse cachorro nunca mais viu o dono. Nunca mais. Sabe por quê? Porque tem coisas que não vão acontecer nunca mais. Eu preciso passar para o próximo passo, virar a página e parar de ficar esperando aquilo que eu já estou há 10 anos, que eu sei que não é o que eu quero mais, mas eu ainda penso, não vai ser mais. Você tem que começar a usar aquilo que você tem na sua mão. É com isso que Deus tem para você, que está na sua mão, que vai mudar a sua história. É a forma que você entende. E é isso que eu vou mostrar aqui. Capítulo 4, versículo 2. 1 e 2. Vai dizer assim, os milagres através da vida de Moisés. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1 e 2. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha para mim. Deus disse: volta para o Egito, faça a coisa acontecer. Moisés disse: o povo não lembra do Senhor mais, o povo não sabe mais quem é o Senhor. O povo não tem consciência mais de quem é o Senhor, são 400 anos. Eles não vão crer na minha palavra. Aí o versículo 2 diz assim: e o Senhor disse: que é isto que você tem na mão? Olha isso. O que é isso que você tem na mão? Presta atenção, olha isso. Aí vem a resposta: uma vara. Uma vara. Olha para mim. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, Deus, eu fico imaginando, pensando, Deus, a forma que Ele faz, a maneira que Ele produz as coisas. Eu fico analisando a expectativa de Moisés, daquilo que Deus poderia usar para fazer um povo sair do Egito. E aí lança-se expectativa em coisas extraordinárias, mega, em coisas fenomenológicas. E aí você lança uma expectativa de que Deus iria usar uma situação como um trovão, como descer um anjo do céu e mudar a história. E a primeira coisa que Deus pergunta para Moisés é: o que você tem na mão? Moisés tinha uma vara simples, um cajado simples, que ele cuidava das ovelhas do sogro Jetro, porque ele havia passado 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, e então ele volta com esse cajado na mão, uma coisa simples, de ovelha, cuidar de ovelha. E aí ele então é enviado para o Egito para libertar o povo. E aí se pergunta: que tipo de libertação? Quem virá? O que vai acontecer? Quais são os milagres? E a primeira coisa que Deus pergunta é: fica tranquilo, só te pergunto uma coisa: o que você tem na mão? É o que você tem na mão, Moisés. Moisés olha para a mão e fala: uma vara. Olha isso. Aí ele fala assim: pega essa vara, joga no chão. Ele joga a vara no chão. Aquela vara transforma em cobra. Aí ele se afasta.
Deus fala, pegue de novo a vara. Ele pega a vara como se fosse um cajado e aquela cobra volta a se tornar uma vara. E a Bíblia diz assim, que Deus fala com ele assim, a partir de hoje, com essa vara, aquilo que você tem na mão, milagres vão acontecer na terra do Egito. O que eu quero levar você a entender, que Deus vai usar, não é aquilo que você está esperando. Pode até chegar, mas Deus vai usar aquilo que você já tem. Deus vai usar aquilo que você já possui. Deus vai usar aquilo que é seu. É esse entendimento, é essa preocupação que eu preciso ter, é essa linha de pensamento que eu preciso ter. Porque foi assim, quando Davi foi vencer Golias, Deus usou o que ele já tinha. Ele pegou algumas pedras ali, mas ele pôs nas mãos. Diz a Bíblia que ele abaixou junto ao ribeiro, pegou umas pedras, e aquilo que era uma pedra, as pessoas riram dele. O que você tem na mão, Davi? Pedras. São essas pedras que eu vou usar. É isso que vai começar a história da libertação de Israel. Quando os discípulos caminhavam para o deserto, as pessoas não tinham o que comer, perguntaram assim, alguém pode dar de comer para essas pessoas? Disseram, ninguém tem, nem 200 denários para levar esse povo embora e eles comerem na estrada. E perguntaram, que alguém tem alguma coisa? Pegaram um rapazinho, um jovem, um adolescente, com 5 pães e 2 peixes. É o que já existia na mão daquelas pessoas. Deus vai multiplicar e multiplicou. É como a viúva, aquela viúva que não tinha mais nada para comer. Perguntaram, você tem alguma coisa em casa? Ela falou assim, só um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite. E eu começo a perceber que Deus vai transformar, mudar as histórias exatamente daquilo que nós já temos em nossas mãos, aquilo que Deus já pôs. E quem sabe você ainda não prestou atenção, quem sabe aquilo que você já possui, aquilo que você já é, aquilo que você já tem, é isso que vai mudar a sua história. E é isso que você tem que colocar de uma forma bem severa dentro do seu coração. Talvez você tenha a sua fé, talvez seja suficiente você ter a sua família, seu cônjuge. Você já tem aquilo que você precisa. Você só precisa mudar o seu entendimento. Você já tem. Aquilo que te falta, talvez nunca chegue. E se chegar, melhor. Mas se você viver pensando sempre naquele dia que precisa chegar, você esquece de viver os prazeres daquilo que você já tem na sua mão. Você já tem o que na sua mão? É o que você já tem que faz sentido. É o que você já tem que pode mudar a sua história. Deus vai usar coisas simples para mudar você. Deus vai usar coisas simples para mudar a sua história. Deus vai usar coisas pequenas, não são coisas grandes, faraônicas, coisas simples. Coisas que aparentemente não são, para confundir aqueles que acham que são. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura. O Rei dos Reis veio e nasceu numa estrebaria, num lugar onde tinha jumentos, fezes, palha, feno, coisas simples. Aquilo que parecia não ser, de fato era. E é esse ponto de vista que eu preciso trazer. Cada ponto de vista é visto de um ponto. Qual é o ponto que você está olhando e como que você está enxergando? As pessoas querem lutar e fazer acontecer com aquilo que não tem. Você precisa agradecer, crer e louvar a Deus por aquilo que tem. Foi colocado nas suas mãos. Quem sabe se já tem os 5 pães e 2 peixes. Quem sabe se já tem o azeite, já tem a farinha. Quem sabe se já tem o cajado. Foi o que Deus perguntou. Deus falou assim para Moisés, Moisés, você tem na mão. Olha o capítulo de número, ainda de Êxodo, capítulo 4, versículo 17. Deus vai dizer assim, toma, pois, esta vara na tua mão, com que te farás estes sinais. Ainda em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 15, 7:15 de Êxodo, vai dizer assim, vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele à beira do rio, e tomarás a tua vara, que se tornou em cobra. Esta vara era o que existia. Agora presta atenção no capítulo 8, capítulo 14,
versículo 15. Capítulo 14, versículo 15 de Êxodo. Vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Digam glória a Deus. Você entende que aquela vara que Moisés menosprezava foi a mesma que começou a fazer os sinais. Foi com ela que ele tocou o Nilo e ele transformou em sangue. Foi com ela que ele começou a fazer os sinais e milagres no Egito. E quando não havia mais recurso, não havia mais saída, ele clamava diante de Deus, a situação era complicada, e Deus olha para ele e fala assim: por que você está parado clamando diante de uma situação? Aí ele vai dizer assim: Moisés, fala para o povo andar, caminhar, marchar, e você pega aquela vara que você já tinha na sua mão, que você achava que era insignificante, toca com ela, levanta e toca com ela, e o mar se abrirá. E o mar se abriu. Deus vai usar coisas que você acha que não é, coisas que você acredita que não tem valor. Quem sabe a sua oraçãozinha de madrugada, que você fala, oraçãozinha, é essa oração, coisas que você já tem. Quem sabe aquele jejum que você fala, mais um dia de jejum, não, aquele dia pode ser o dia do jejum. Quem sabe aquela unção, aquele momento, aquela hora do milagre, é isso que Deus vai usar para fazer acontecer. Deus não vai usar coisas extraordinárias demais, coisas difíceis demais. Quando eu pego a Bíblia e começo a folhear e buscar os milagres de Jesus, eu começo a ver e a ponderar as coisas que Jesus usava para curar pessoas. Jesus usava coisas que para nós nos dias de hoje seria até escândalo, mas ele fazia acontecer. A Bíblia diz que quando Pedro passava pelos lugares, a fé das pessoas era tão grande que a sombra de Pedro projetada, aquela sombra passando nas pessoas, as pessoas eram curadas, eram as coisas que Deus usava. A Bíblia diz que em um certo momento, Paulo estava pregando o Evangelho, e aquele lenço, ele enxugava, e ele passava aquele lenço no corpo, e de repente, alguém pega aquele lenço, e o lenço que Paulo usava, curava pessoas. Estou dizendo para você fazer misticismo daqui para lá, eu estou falando que Deus vai usar coisas inusitadas, que você nem vai procurar, mas vai acontecer. São coisas que podem acontecer de uma hora para outra. É isso que eu preciso acreditar. Eu preciso crer nas minhas orações. Eu preciso crer em mim. Eu preciso crer em mim. Não que eu seja o suficiente, que eu seja bom. Pelo contrário, eu sou pecador, falível. Mas eu preciso crer em mim. Eu preciso acreditar nas minhas orações, nos meus joelhos dobrados. Eu preciso acreditar na leitura da Bíblia que eu faço. Eu preciso acreditar que quando eu impor as mãos sobre os meus filhos, eles vão ser curados. Quando eu colocar as mãos sobre a minha família, eles vão ser abençoados, vão ser prósperos. Eu preciso crer naquilo que eu já tenho, na minha vida, na minha casa. Eu preciso acreditar nas coisas que eu já tenho. Eu preciso acreditar naquilo que já é meu. Não fique esperando muito dos outros. Não fique esperando muito das pessoas. Não fique esperando coisas que você sabe que não vai chegar. E se chegar, bom. Se não chegar, você sabe o que Deus colocou nas suas mãos. Você tem um ministério, você tem um dom. É esse que está na sua mão. É isso que você tem. Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E ele fala assim: eu tenho uma vara. Insignificante. Quando perguntam para mim assim: a Deus, o que você tem na mão? Eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério em minhas mãos. É com esse ministério que nós vamos ajudar a abençoar vidas. Você tem nas suas mãos uma profissão? Você tem um dom? Você está lá no seu emprego trabalhando? Você está achando que é para você só ganhar o seu dinheirinho, o seu pão de cada dia. Não, você tem um ministério. O seu campo missionário é o local de trabalho que você está. Pastor, onde é o meu campo missionário? O seu campo missionário
é a partir do momento que você abre as portas dessa igreja e sai. Todo esse campo aí é o seu campo missionário. Você tem nas suas mãos o seu ministério. Hoje eu estava hoje é aniversário do Wilson, viu, gente? Está fazendo 40 anos hoje. E hoje eu estava com ele e encontrei um rapaz que o filho dele foi assassinado aqui no churrasco do Claudinho há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, churrasquinho da esquina. E ele não é evangélico, ele é católico, mas ele é muito amigo, e eu dei uma assistência muito grande para ele na época, porque ele ficou sem chão. Ele me abraçava tanto, ele me dava tanto tapa na barriga, que eu falava, não precisa tanto, né? Dói, esses tapas dói. E fazia assim, e abraçava, mas você sentia, ele abraçava assim, ele apertava, o amor pelo apoio que na época foram uns 2, 3 anos sempre ajudando a dor de quem perde um filho assassinado. Eu imagino que é um vazio, um oco, eu imagino. E eu vejo assim, o que é que eu tenho nas mãos? Eu tenho um ministério nas mãos. Eu tenho um ministério nas mãos. Quando eu falo de ministério, não falo de placa de Assembleia Batista Quadrangular, não. É um ministério, é um dom. É irrevogável. O que Deus dá é irrevogável. E ele perguntou, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, tenho uma vara. Então é isso. E se você ler Êxodo, você vai ver que Moisés usou essa vara para quase tudo. Quase tudo. Inclusive para abrir o Mar Vermelho. E aí você fala assim, pastor, então a vara era poderosa. Não, a vara não era nada. Mas Deus usa o nada para mostrar para a gente. Era o poder de Deus que fazia acontecer. Porque Deus vai usar algo insignificante para você entender que não é a vara, não é o lenço, não é a sombra, é Ele. É o que eu preciso acreditar, é Ele. Eu preciso crer. As pessoas vêm em mim para conversar e elas falam assim, como que eu faço para que as coisas mudem? Não adianta você mudar um pensamento se você não muda a sua ação. Aí, agora eu penso diferente. Eu só creio que você pensa diferente se a sua ação tiver diferente. Porque não tem como você pensar diferente fazendo as mesmas coisas, é incongruente. É incongruente. É até o cúmulo da incongruência. Você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você precisa acreditar. Você tem um dom nas mãos. Você tem um chamado, você tem um ministério. Você tem o livre acesso ao Pai, você tem o poder da oração, você tem o sangue de Jesus vertido no Calvário. O que você precisa mais? Você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa crer. Você precisa romper, crer. Nós nunca vivemos um período tão raso espiritualmente. Tão raso. As pessoas, elas não entendem mais os princípios de Deus. E elas esperam que alguém venha e resolva o problema delas. Eu vou te falar quem vai ajudar você a resolver o seu problema. Presta atenção que é uma revelação do céu para a sua vida. É aquela pessoa que você vai ver amanhã cedo lá no espelho. Presta atenção, ó. É aquela pessoa que você vai ver amanhã cedo lá no espelho, penteando o cabelo. Você vai olhar para ela e você vai dizer assim para ela: você precisa ser corajoso, corajosa sempre.
você precisa parar de acreditar que vai chegar alguém para resolver sua vida. Quem vai resolver você, através da fé que você tem naquele que pode todas as coisas. Quando você olhar amanhã no espelho, presta atenção aqui, ó. Presta atenção na revelação. Você vai ver a imagem do seu pastor do lado lá, falando assim. Você vai até fazer assim, olhar assim, mas você vai entender que é você que vai acordar de manhãzinha, né? Você quer o segredo da prosperidade? Levanta cedo mesmo, arregaça a sua manga, e aí você pega a sua chave do seu carro, da sua moto, sua bicicleta, se tiver chave, e vai trabalhar que você vai prosperar, meu irmão. Vai para a guerra, vai para a luta, e para de acreditar que vai chegar alguém no cavalo branco, isso vai chegar no arrebatamento, mas aqui, numa espada desembainhada num cavalo branco, e vai dizer assim: Adeus, o que você precisa não precisa. É isso que você tem que acreditar, é você, a sua fé em Deus, a sua fé em Deus. Os anjos vão ajudar, vão acompanhar, vão abençoar, mas sem a sua atitude, nada vai acontecer. Sem a sua convicção, nada vai acontecer. Você tem que bater no peito e olhar para si mesmo e dizer assim: Deus, eu preciso confiar em Ti, eu preciso avançar. E você sai para o trabalho, você sai para a vida, você sai para a luta e vai atrás, você sai. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu fiquei desempregado. Eu me lembro uma época que eu fiquei cuidando de crianças, 3 meses, eu só não lavava roupa, mas eu fazia almoço, fazia o café, eu cuidava de 2 filhos, do Bruno e do Júnior. Rafael não existia ainda não. Eu fiquei 3 meses cuidando de casa, eu fiquei 3 meses fazendo tudo dentro de casa, menos lavar, que eu não lavava roupa. Não é porque eu não queria, porque nem tempo dava, mas eu fiquei 3 meses ali, dono de casa. Dava fazer uma madeira, punha para dormir, trocava fralda, o Bruno e o Júnior. Eu estava desempregado. Houve uma época que eu fiquei sem condições e eu precisava, e eu trabalhava vendendo remédios, e era um dinheirinho até legal, era até bom. Fiquei sem condições e perdi o emprego por uma situação que eu acho que até a pastora Tânia lembra da situação. Tinha a ver com um sócio de trabalho e eu perdi. E eu falei: o que eu vou fazer? Filhos para dar de comida, tem que fazer alguma coisa. E eu comecei a vender roupa na rua. Não tem isso não, meu irmão. Se tem uma coisa que eu sou, é honesto. Eu tenho muita convicção daquilo que Deus tem para a minha vida. Só que se você acha que um dia vai acontecer de chegar alguém para resolver o seu problema, pode chegar alguém para te ajudar. Eu acho interessante que as pessoas falam assim para mim assim: pastor, o que eu faço? Você não acha muita responsabilidade jogada nas minhas costas, não? E às vezes eu até arrisco falar para a pessoa fazer. Ela faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. O que eu faço? Eu pergunto assim: o que faz sentido para você? O que faz sentido para a sua vida? Porque você tem um Deus que eu tenho. Já está na sua mão. A oração, o propósito. O que você acha que é a diferença de você para mim? Você acha que Deus olha lá de cima e fala assim: esse do altar aí é mais santo? Vocês estão muito enganados. Ai, por que a oração dele é respondida? Irmãos, tem oração que até hoje Deus não respondeu. Qual a diferença? Acho que tem talvez uma diferença. É que eu continuo caminhando.
Porque é isso que eu creio que é a fé. Você continua caminhando. E vai buscando discernimento de Deus. Moisés, você tem o que na mão? Só tem uma vara, é isto. Lembra da mulher? Quase morrendo. O profeta chegou e falou assim, você tem alguma coisa para comer? Eu falei, não tem não, vou pegando uns gravetos aqui. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí o profeta fala assim, serve, é o suficiente. Elias manda ela buscar, fazer um bolo, trazer uma água, ela faz, dá para o profeta come. E aquilo ali multiplicou tanto, que ela ficou 3 anos e meio comendo daquele azeite, daquela farinha. Enquanto não cessou a seca, enquanto não veio a chuva, capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 18, enquanto, ali foi 3 anos e meio, enquanto não veio a chuva, não faltou comida. O que Deus usou? Deus usou o que já tinha. O que já tinha? Farinha e azeite. Era pouco? Era. Eu tenho pouca fé. Tem, mas está depositada em quem? Em Deus? Tem consciência disso? Acredita? Você tem na mão um diploma? Tá. Ele vai só convalidar, porque a sabedoria está na sua mente. É você quem estraga ou não. Aquele cidadão faz 5 anos de medicina, de faculdade, como anestesista. E eu falo, irmãos, não existe ambiente seguro. O cara estava dentro de um centro cirúrgico, 3 ou 4 pessoas fazendo uma cesariana. Ele teve a capacidade pútrida, fétida, de cometer estupro. Ele só acabou com a vida dele e com a carreira dele. Só. Então não é o diploma, é a capacidade intelectual associada à sabedoria divina, do reino, do alto. Deus te deu um emprego, te deu um trabalho. Lá você é luz. Lá você é o instrumento. Lá você é o cajado de Deus, é a vara de Deus. Lá você é. O que você tem nas mãos? É isso que a gente precisa olhar. O que Deus colocou sob minha responsabilidade? Sua família? Sua família? Moisés, você tem o que nas mãos? Uma vara. Então é isso que eu vou usar. É isso que eu vou usar. Amém?